Opa pessoal, tudo bom? Começando mais uma live literária, nossa 13ª live literária. Já cumprimos mais de 2 meses aqui com esses encontros, falando um pouco de bons escritores, bons livros, batendo papo com um bom escritor. É um projeto que eu quero levar adiante, essa de breves entrevistas com autores nossos. E deixa eu só ajustar o som aqui. Pronto. E hoje eu resolvi falar um pouquinho com você sobre Jorge Luiz Borges. Né? A sugestão foi de trabalhar com Borges, foi dada pelo querido amigo Gabriel De Vito, né? Obrigado, Gabriel. E eu fiz o seguinte: eu pensei imediatamente em trabalhar com o conto A Biblioteca de Babel, pegando um viés um pouco da metafísica da Biblioteca de Babel e tudo mais. No entanto, eu comecei a reler vários contos, várias coisas, saltar em uma outra obra dele, e fui definindo um pouco melhor os temas, né? E a Biblioteca de Babel é um conto bastante longo, extremamente interessante, que trata de uma biblioteca metafísica e ideal, vamos dizer assim. Né? Uma biblioteca que Jorge Luiz Borges tinha na sua mente, na sua cabeça, não é uma biblioteca concreta. Tem uma história muito curiosa a respeito dele, que Borges muito cedo ficou cego. Né? Ele descreve em um dos contos que nós vamos ler que a cegueira para ele não era tão ruim assim, não era tão terrível, que era como se ele estivesse enxergando constantemente um entardecer eterno e amarelado. Ele via apenas fragmentos das coisas. No entanto, ele tinha uma memória imensa, né? A biblioteca mental que ele tinha era muito grande. Tanto que o seu discípulo, né, vamos dizer assim, Alberto Mangel, que conheceu Borges quando rapaz, ele, Mangel, rapaz, que ele foi ledor, um dos ledores de Jorge Luiz Borges. Né? Então ele conta que chegou uma vez na casa de Borges para fazer uma leitura, a primeira vez, e o Borges, sentado na sua poltrona, pede para ele entrar na biblioteca, ir na estante tal, prateleira tal, pegar o sexto volume, abrir esse sexto volume na página 231 e começar a ler a partir do 100º verso. Né? E era Eneida, de Virgílio. E ele começa em latim, e o Alberto Mangel começa a fazer a leitura, né? E depois de um tempo ele percebe que o Borges está murmurando, né? Está murmurando os versos da Eneida. Ele sabia de cor, né? Então é uma biblioteca, inclusive, ideal nesse sentido, né? De ser uma biblioteca imaginária. Uma outra, ou que habita na própria mente. Uma outra frase do Borges é que ele imaginava o paraíso como uma biblioteca infinita. Isso está um pouco na Biblioteca de Babel, enfim, né? Mas, pegando os contos e passando pelos contos, eu fui notando algumas linhas possíveis, né? Ele tem temas, o Borges possui temas muito marcantes, como o labirinto, como a busca de alguma verdade, como o espelho, como desdobramento de si, o tema do outro, né, que é muito comum, a gente já viu, a gente vê isso em Machado de Assis, a gente vê esse tema em Dostoiévski, a gente vê esse tema em Gogol, né? Ou seja, o tema do outro, do desdobramento, é muito presente. E toda essa preocupação da mitificação que o Borges tem, inclusive cria da própria família, do passado, né? de uma realidade que extrapola a realidade cotidiana, né? Que resvala o fantástico. Tudo isso está envolto da questão do tempo, né? De uma temporalidade, da forma como Borges encara o tempo, e não só o tempo da narrativa, mas o tempo da existência. Né?
do eu localizado num determinado momento, em um determinado local, e como eu lido com isso, como eu lido com o passado, como eu lido com a projeção do futuro. Há uma das definições temporais sobre o tempo que eu gosto muito, que é a de Santo Agostinho, se eu não me engano está na Cidade de Deus, no qual ele diz o seguinte, né, que diz a Bíblia que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Só que o que o homem tem em si de semelhante a Deus é uma parcela, um aspecto específico, né? Para Deus, o tempo é não a eternidade linear, mas a eternidade simultânea, né? Para Deus, tudo acontece nesse exato instante. Todo o passado, desde o início da criação, e todo o futuro, até o final dos tempos, está concentrado num eterno agora para Santo Agostinho, né? Então, para Santo Agostinho, Deus habita um tempo simultâneo, coisa que o Borges vai utilizar no conto O Aleph, né? De um homem que desce para o porão de sua casa, embaixo da escada encontra um ponto, um pequeno ponto, onde tudo se converge, né? Toda a história, todos os fatos passados, todos os fatos futuros habitam naquele ponto, naquele Aleph, né? Santo Agostinho vai nos dizer que o que nós herdamos, ou que nós temos de Deus em relação ao tempo, é a nossa memória, né? Ou seja, quando nós rememoramos o passado, de alguma forma presentificamos esse passado. Quando projetamos um desejo futuro, nós de alguma forma presentificamos esse futuro, né? São experiências que acho que todo mundo viveu, né? Ao lembrar, sei lá, de um grande amor ou de um momento muito feliz na vida, sente-se a felicidade que se sentiu em determinado momento. Ou então imaginar, né, o que eu faria se eu ganhasse na loteria amanhã, né, e criamos toda uma imaginação de possibilidades, enfim, agradáveis. A mesma coisa com a dor, né? Então essa questão do tempo me parece muito interessante e o Borges vai mergulhar nisso, né? Antes de começarmos os textos propriamente dito, eu quero sugerir para quem gostar de Jorge Luiz Borges ou tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a sua vida, a sua produção literária, o método com o qual ele desenvolvia os seus poemas, os seus contos, os seus projetos, as suas amizades e inimizades, pois ele teve várias inimizades literárias também. Ele não suportava o Frederico Garcia Lorca, por exemplo, que esteve na Argentina nos anos 30, né, antes da Guerra Civil Espanhola, porque o Lorca já era um poeta consagrado e ele chega em Buenos Aires sendo incensado por todos, inclusive pelas mulheres que o Borges queria conquistar e não conseguia, né? E a sua amada do tempo ficou louquinha pelo Garcia Lorca, enfim, ele odiava o Garcia Lorca, invejas literárias. Mas esse livro aqui, Borges, Uma Vida, de Edwin Williamson, é talvez a melhor biografia de Jorge Luiz Borges, é um catatal, né? É talvez a melhor biografia de Jorge Luiz Borges, e é muito completa e muito interessante, vale realmente a pena. Da Companhia das Letras. Pessoal da Companhia das Letras, se quiser me dar um livro por causa da propaganda, depois eu agradeço. Então, eu fiz aí uma pequena pesquisa e encontrei um ensaio sobre o tempo, que está nesse livro aqui, História da Eternidade, de Jorge Luiz Borges, que é o ensaio O Tempo Circular, no qual ele vai desenvolver
várias leituras a respeito do tempo, várias leituras filosóficas a respeito do tempo. E eu não vou ler o ensaio inteiro, mas apenas alguns trechos, né? E ele diz aqui, por exemplo, usando o Bertrand Russell, né? E ele cita o Russell. Muitos escritores acreditam que a história é cíclica, que o atual estado do mundo, em seus pormenores mais ínfimos, cedo ou tarde voltará. Como formulam essa hipótese? Digamos que o estado posterior é numericamente idêntico ao anterior. Não podemos dizer que esse estado ocorre duas vezes, pois isso postularia um sistema cronológico. Olha só a simultaneidade que eu falei ainda há pouco, que a hipótese nos proíbe. O caso equivaleria ao de um homem que dá a volta ao mundo. Ele não afirma que o ponto de partida e o ponto de chegada são dois lugares diferentes, mas muito semelhantes. Afirma que são o mesmo lugar. A hipótese de que a história é cíclica pode ser enunciada da seguinte maneira: formemos o conjunto de todas as circunstâncias contemporâneas a uma determinada circunstância. Em certos casos, todo o conjunto se precede a si mesmo. O que ele está dizendo é o seguinte: se nós partimos de um determinado local para fazer uma viagem imensa e voltamos a esse mesmo ponto, né? O ponto de partida e o ponto de chegada são o mesmo, não são coisas diferentes, ainda que possa aparentar detalhes bastante um pouco distantes entre si, né? O que acontece é que essa concepção de tempo, que não é apenas o tempo linear e cronológico, o Borges irá explorar. Ele explora em um conto que é O Outro, que está no livro de Areia, né? O conto O Outro é escrito, esse livro é publicado em 1973, 1975, ele é escrito em 1972. Borges está em Boston, ele é professor na Universidade de Literatura Inglesa. Aliás, ele tem um livro fabuloso sobre literatura inglesa, que é o curso que ele deu, e ele imagina um fato. Ele está sentado em frente, no parque do campus universitário, em frente ao Rio Charles, né? E ele começa da seguinte forma: O Outro. O fato aconteceu no mês de fevereiro de 1969, ao norte de Boston, em Cambridge. Não o escrevi de imediato, porque meu primeiro propósito foi esquecê-lo, para não perder a razão. Agora, em 1972, penso que, se o escrever, os outros o lerão como um conto, e com os anos, talvez o seja para mim. Ou seja, ele está usando um recurso literário aqui para tentar demonstrar que o que aconteceu foi real, foi um fato real, né? E ele tenta esquecer para não sucumbir a uma espécie de loucura de tão estranho que é esse fato que ocorreu. Ele continua: sei que foi quase atroz enquanto durou, e ainda mais durante as noites de vigília que se seguiram. Isso não significa que relatá-lo possa comover um terceiro. Seriam 10 da manhã. Ele marca o tempo cronológico. Eu estava recostado num banco defronte ao Rio Charles. A uns 500 metros à minha direita havia um edifício alto, cujo nome nunca soube. A água cinza arrastava grandes pedaços de gelo. Inevitavelmente, o rio fez com que eu pensasse no tempo. A imagem milenar de Heráclito. Um homem nunca se banha duas vezes na água do mesmo rio. Eu dormira bem. Minha aula da tarde anterior tinha conseguido, creio, interessar os alunos. Não havia viva alma.
tive de repente a impressão que, segundo os psicólogos, corresponde ao estado de cansaço, de já ter vivido aquele momento. Já vi, questão de memória, né? Aqui a gente encontra um pouco aquilo que eu falei de Santo Agostinho. Na outra ponta de meu banco, sentara-se alguém. Eu teria preferido ficar só, mas não quis me levantar em seguida para não parecer descortês. O outro começara a assoviar. Foi então que ocorreu a primeira das muitas perturbações daquela manhã. O que ele assoviava, ou tentava assoviar, nunca tive muito ouvido, era o estilo crioulo de La Tapera, de Elias Regulas. O estilo me remeteu a um pátio desaparecido e à memória de Álvaro Melian Lafinor, que morreu há tantos anos. Depois vieram as palavras. Eram as da 10ª do início. A voz não era a de Álvaro, mas queria imitar a de Álvaro. Reconhecia com horror. Reconhecia a voz com horror. Aproximei-me dele e disse: "O senhor é uruguaio ou argentino?" "Argentino, mas desde os 14 anos moro em Genebra", foi a resposta. Houve um silêncio longo. Perguntei-lhe: "No número 17 de Malanhô, em frente à igreja russa?" Respondeu que sim. "Neste caso", disse-lhe resolutamente, "o senhor se chama Jorge Luiz Borges. Eu também sou Jorge Luiz Borges. Estamos em 1969, na cidade de Cambridge." "Não", respondeu com minha própria voz um pouco distante. Depois de certo tempo, insistiu: "Eu estou aqui em Genebra, num banco, a alguns passos do Ródano. O estranho é que nos parecemos, mas o senhor é muito mais velho, com a cabeça cinza." Olha só, esse comecinho aqui já nos dá todo o problema que será trabalhado e tratado no conto, né? Dois Borges, que são o mesmo Borges, ocupando dois espaços diferentes, distantes geograficamente. Um está em Cambridge, em 1969, e o outro está na Suíça, né, em 1914. Borges viveu e foi educado na Suíça na sua juventude. A sua família havia ido para a Europa e eles foram surpreendidos pela eclosão da Primeira Guerra Mundial e ele se viu preso na Suíça, onde estudou, enfim. Então nós temos aí a concentração, a simultaneidade de dois tempos e dois espaços. É um dos jogos que o Jorge Luiz Borges faz nos seus contos, né? E aqui tem todas as referências biográficas, né? Borges continua, o Borges narrador. Respondi: "Posso lhe provar que não minto. Vou lhe contar coisas que um desconhecido não pode saber. Em casa há uma bombilha e uma cuia de prata com um pé de serpentes que nosso bisavô trouxe do Peru. Também há uma bacia de prata que pendia do arção. No armário de seu quarto há 2 fileiras de livros, os 3 volumes das 1001 Noites de Lane, com gravuras em aço e notas em corpo menor entre capítulo e capítulo, o dicionário latino de Quicherá, a Germânia de Tácito em latim, e na versão de Gordon, um Dom Quixote da editora Garnier, as Tablas de Sangre de Rivera Indarte, com a dedicatória do autor, os Sartor Resartus de Carlyle, uma biografia de Amiel, e, escondido atrás dos demais, um livro em brochura sobre os costumes sexuais dos povos balcânicos. Também não esqueci o entardecer num primeiro andar da Praça do Bourg. Do Faux, corrigiu. Está certo? Do Faux. Isso tudo é suficiente para você? Não, respondeu. Essas provas não provam nada. Se eu o estiver sonhando, é natural que eu saiba o que sei. Seu catálogo prolixo é completamente inútil. E aqui a gente tem uma outra ideia, né? A ideia do catálogo
da relação dos livros com esse livro escondido no fundo dos outros, em brochuras sobre os costumes sexuais dos povos balcânicos, é muito engraçado. O catálogo é um outro dos temas que o Borges recorrentemente vai usar, talvez pela sua prática de bibliotecário, enfim. A questão aqui é que discute-se o seguinte: se há um desdobramento desse eu, o outro sabe o que eu sei, né? Se isso for um sonho, nada mais natural do que o eu com o que sonho saiba aquilo que eu sei, né? De modo que ele cai num paradoxo temporal, né? E ele continua: se esta manhã e este encontro forem sonhos, cada um dos dois tem de pensar que o sonhador é ele. Talvez deixemos de sonhar, talvez não. Nossa obrigação, evidente, enquanto isso, é aceitar o sonho como aceitamos o universo e ter sido gerados e olhar com olhos e respirar. E se o sonho durasse? Ele perguntou, ansioso, né? E todo o conto vai se desenvolver exatamente nessa tentativa de compreender esse jovem Borges que ainda está escrevendo a sua primeira obra, né? E tentar compreender este velho Borges que já tem uma obra toda construída. Uma das referências que ele faz das leituras do jovem Borges, tem um livro em mãos, que é Os Demônios, do Fyodor Dostoiévski, livro que sobre o qual nós conversamos aqui numa live, e ele começa a falar de alguns outros livros, entre eles O Duplo, que é uma das obras clássicas de Dostoiévski a respeito de desdobramento. Mais adiante um pouco, tem uma outra parte aqui que é genial. O velho Borges, narrador, diz: perguntei-lhe o que estava escrevendo, e ele disse que preparava um livro de versos, cujo título seria Los Hinos Rojos, os hinos vermelhos. Também havia pensado em Los Ritmos Rojos, né, os ritmos vermelhos. Por que não? Disse. Você pode citar bons antecedentes, o verso azul de Rubén Darío e a canção cinza de Verlaine. Sem fazer caso de mim, esclareceu que seu livro cantaria a fraternidade de todos os homens. O poeta de nosso tempo não poderia dar as costas à sua época. Isso daqui é muito legal. A visão política do jovem Borges, a partir do título do seu livro, Os Hinos Vermelhos, ou Os Ritmos Vermelhos, é de uma tendência socialista. E ele pensa no poeta como um homem que deve ser engajado pelo bem da humanidade, né? Então ele cantaria a fraternidade de todos os homens. Fiquei pensando e perguntei-lhe se verdadeiramente se sentia irmão de todos. Por exemplo, de todos os empresários de pompas fúnebres, de todos os carteiros, de todos os escafandristas, de todos os que moram na calçada dos números pares, de todos os afônicos, etc. Né? Disse-me que seu livro se referia à grande massa dos oprimidos e dos párias. Sua massa de oprimidos e párias, respondi, não passa de uma abstração. Só existem os indivíduos, se é que alguém existe. O homem de ontem não é o homem de hoje, sentenciou algum grego. Nós dois, neste banco de Genebra ou de Cambridge, somos talvez a prova. Esse conto, então, com esse desdobramento temporal, essa concentração temporal, serve para Borges fazer uma reflexão a respeito de si mesmo, né? Em poucas páginas, ele nos traz todo o percurso que ele percorreu da sua juventude com a preocupação da poesia voltada
para o bem comum, para o bem social, para irmanar toda a humanidade. E esse Borges, já velho, desencantado dessas lutas sociais, o Borges ele se torna, com o passar do tempo, mais do que um conservador. Ele se transforma em um reacionário político, né? Chegou a defender a ditadura militar, dos anos 60, 70, enfim, né? Mas nós temos, a partir daquela visão de tempo, né, da saída da jornada, né, que ele cita acompanhando o Russell no ensaio O Tempo Circular, né? Aquela jornada que sai do jovem Borges de 1914 até o velho Borges de 1969, esse encontro consigo mesmo revela uma realidade única, né, com pequenas mudanças. No fim, acaba sendo uma visão um tanto melancólica da vida, né? A ponto de, olha, eu fiz uma grande jornada, uma jornada literária, a qual eu percorri toda a vida. Ele cita aqui no conto que acredita que chegou a produzir algumas páginas de valor, mas ele chega na velhice sem saber exatamente se atingiu esse objetivo, né? O encontro consigo mesmo lhe dá um pouco essa resposta, com um estranhamento. De certa forma, e quem conhecer aí filosofia pode pensar um pouco melhor nisso, eu não tenho essa capacidade, eu diria, mas de certa forma nós nos encontramos conosco mesmos todos os dias, né? Aquilo que eu faço hoje, aquilo que cada um de nós faz hoje, é resultado não apenas da minha vontade imediata. Eu quero falar sobre Jorge Luiz Borges, eu quero escrever um texto sobre tal, eu quero cozinhar tal coisa. Não. O que nós fazemos é resultado de uma carga histórica que nós carregamos em nós, né? De uma carga histórica que nos forma de algum modo e acaba por fazer com que nós nos direcionemos em determinado sentido ou tomemos determinadas atitudes. O rompimento com essa tradição acaba sendo a morte do eu, né? A anulação do eu. Aí, voltando um pouquinho no tempo circular, o Borges vai utilizar deixa eu ver aqui, vai utilizar o Schopenhauer, né? O Schopenhauer, ele vai dizer o seguinte, aliás, dois autores, ele vai utilizar o Marco Aurélio, das Meditações, e o Schopenhauer. Ele cita o seguinte, acompanhando o Marco Aurélio: mesmo que os anos de tua vida fossem 3.000 ou 10 vezes 3.000, lembra-te que ninguém perde outra vida a não ser a que vive agora, nem vive outra a não ser aquela que perde. O termo mais longo e o mais breve são, portanto, iguais. O presente é de todos. Morrer é perder o presente, que é um lapso brevíssimo. Ninguém perde o passado nem o futuro, pois ninguém pode ser privado do que não tem. Lembra-te de que todas as coisas giram e tornam a girar pelas mesmas órbitas e que para o espectador dá no mesmo vê-las um século ou dois ou infinitamente. Esse é o Marco Aurélio nas suas meditações, né? Ou seja, nós perdemos sempre o presente. O meu ontem não posso perder porque ele já passou. O meu amanhã eu não posso perder porque ele não chegou. Mas esse instante de agora já foi perdido, né? Então
esse homem que depois vai se desdobrar, esse pensamento vai se desdobrar na ideia de ser para a morte. Né? Mas aí ele continua falando o seguinte: se lermos com alguma seriedade as linhas precedentes, se tomarmos a decisão de não considerá-las mera exortação ou moralidade, veremos que apresentam ou pressupõem duas ideias curiosas. A primeira, negar a realidade do passado e do futuro. Presentemente não é uma realidade material. Essa ideia é enunciada nesta passagem de Schopenhauer. A forma de surgimento da vontade é apenas o presente, não o passado, nem o futuro. Estes existem unicamente para o conceito e mediante a sujeição da consciência, submetida ao princípio da razão. Ninguém viveu o passado, ninguém viverá o futuro, o presente é a forma de toda a vida. E a segunda, negar como Eclesiastes toda a novidade. A conjectura de que todas as experiências do homem são de alguma maneira análogas pode à primeira vista parecer um mero empobrecimento do mundo. Ou seja, agora o Borges, mais pessimista ainda, nos dá uma outra ideia de tempo. Nós temos uma finitude. Segundo Marco Aurélio, nós vivemos o que vivemos hoje graças a uma carga que carregamos da nossa história de vida, mas temos a consciência que este momento presente será perdido inexoravelmente. E mesmo que projetemos alguma coisa ao futuro, isso não adianta muito, porque será também perdido no seu devido tempo. Né? E a segunda, que ele junta ao Marco Aurélio, é o pensamento de Schopenhauer, de que não há passado e não há futuro, mas um presente constante no qual nós nos movemos apenas pela nossa vontade. Né? E ele fecha com Eclesiastes, e ele faz ali uma paráfrase, mas é um pouco aquela coisa da vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Né? Ou seja, a vivência, tudo que nós fazemos se perde, então todos esses valores imediatos, materiais se perdem. Isso é um problema muito sério, porque se nós vivermos apenas o presente, como diz Schopenhauer, e perdermos a nossa referência pessoal de passado, como pretende Marco Aurélio, nós criamos uma cisão, né? Uma cisão de personalidade. E nos confundimos a respeito da própria existência ou do próprio conceito de ser. Né? Se eu não tenho consciência da minha completude, da minha história, eu não me localizo no mundo e não me localizo como um ser. Isso o Jorge Luiz Borges vai nos trazer num breve conto intitulado O Outro, que está... ele foi publicado primeiro... O Outro não, Borges e Eu, que está nesse livro Antologia Pessoal, né? E o Borges e Eu é um conto muito breve que trata exatamente de Borges e Borges, né? Mas de uma forma que resgata um pouco essa consciência de ser ou de não ser, ou a confusão de ser e não ser, ou então essa coisa extremamente maluca que a gente não consegue explicar. Esse conto nos traz um paradoxo, né? Coisa que Borges gostava muito. Borges e Eu diz o seguinte: ao outro, a Borges, é que sucedem as coisas. Eu caminho por Buenos Aires e me demoro, talvez já mecanicamente, para olhar o arco de um vestíbulo e o portão gradeado. De Borges tenho notícias pelo correio e vejo seu nome numa lista tríplice de professores ou num dicionário biográfico. Agradam-me os relógios de areia, os mapas, a tipografia do século XVIII, as etimologias, o gosto do café
e a prosa de Stevenson. O outro compartilha essas preferências, mas de um modo vaidoso que as transforma em atributos de um ator. Seria exagerado afirmar que nossa relação é hostil. Eu vivo, eu me deixo viver, para que Borges possa tramar sua literatura, e essa literatura me justifica. Não me custa nada confessar que alcançou certas páginas válidas, mas essas páginas não podem me salvar, talvez porque o bom já não seja de ninguém, nem mesmo do outro, mas da linguagem e da tradição. Além disso, estou destinado a perder-me definitivamente, e só um ou outro instante de mim poderá sobreviver no outro. Pouco a pouco lhe vou cedendo tudo, embora conheça seu perverso costume de falsear e magnificar. Spinoza entendeu que todas as coisas querem perseverar em seu ser. A pedra eternamente quer ser pedra, e o tigre um tigre. Eu permanecerei em Borges, não em mim, se é que sou alguém, mas me reconheço menos em seus livros do que em muitos outros, ou do que no laborioso rasqueado de uma guitarra. Há alguns anos tentei livrar-me dele e passei das mitologias do arrabalde aos jogos com o tempo e com o infinito. Mas esses jogos agora são de Borges, e terei de imaginar outras coisas. Assim, minha vida é uma fuga, e tudo eu perco, e tudo é do esquecimento ou do outro. Não sei qual dos dois escreve esta página. É um conto muito pequeno e absolutamente genial, no qual, mais uma vez, ele pega toda a sua temática, né? Todos os seus gostos, os mapas, a tipografia, os livros, cita Stevenson, cita Spinoza, cita o jogo com o tempo, com o infinito, ou seja, os temas que ele trabalha, que a sua literatura trabalha. Mas há aqui um determinado lapso. Quem é Jorge Luiz Borges? Qual desses dois Borges escreve esta página? Em princípio, nós teríamos o narrador Borges homem, né? Que diz o seguinte: olha, eu sou um homem comum que anda por Buenos Aires, que gosta de ver o pórtico, né, de um prédio, o portão gradeado, que gosta do cheiro do café, que gosta do rasqueado de uma guitarra quando toca um determinado tango, que gosta de um determinado passeio, um homem com gostos comuns, né? Gostos simples, cotidianos, como todos nós temos. No entanto, tudo isso deixa de ser simples e cotidiano quando aparece este outro, este Borges, que mitifica e magnifica todas as coisas comuns. O Borges escritor, o Borges autor. O Borges autor que não é o Borges homem apenas. O Borges autor, ele reconhece por um verbete num dicionário biográfico ou por uma correspondência que ele recebe dos editores ou dos seus leitores, ou então da lista tríplice na universidade para escolher quem vai assumir determinada cadeira, né? Esse Borges público, homem público, toma todas as coisas do Borges íntimo, homem comum, né? E aqui nós temos um problema muito sério. Com o passar do tempo, toda a carga histórica do Borges homem se perde, deixa de ser memória pessoal que alimenta esse Borges homem, para se transformar em algo que é falso. Literatura. Literatura é falsidade. Né? Literatura não serve para nos contar a verdade. A literatura não está aí para retratar o real tal qual nós o vemos.
Este ou deveria ser o papel da história e do jornalismo, né? A literatura é para nos contar as coisas possíveis, para voltar a Aristóteles, né? Aristóteles ele difere a literatura da história da seguinte forma: a história conta aquilo que ocorreu, a literatura conta aquilo que poderia acontecer, né? O problema é que tudo na vida de Jorge Luiz Borges se transforma não naquilo que foi, mas naquilo que poderia ser, né? E aí há uma inversão, né? Uma inversão e um conflito de personalidade. Quem é o Jorge Luiz Borges? É o homem ou o escritor? E ele encerra o conto com uma frase extremamente incômoda, né? Depois de tudo isso, ele diz: não sei qual dos dois escreve esta página. Quem escreveu isso? Foi o Borges homem ou o Borges escritor? Foi o Borges que tem esses gostos comuns do café, das etimologias, da prosa de Stevenson, ou esse Borges que transforma tudo isso em material não histórico, mas um material puramente literário, né? Quando eu falo que a literatura não se preza necessariamente a verdade, pode até tentar fazer isso, mas toda vez que o escritor transfere ou cria um conto ou escreve um poema, ele está de alguma forma revelando uma visão que não é 100% daquilo que ele observa, né? É uma visão muito pessoal. Então ele não reproduz a realidade, ele cria uma outra realidade. O Jorge Luiz Borges faz isso muito com o jogo literário, né? Nós falamos numa outra oportunidade de um outro escritor argentino, que foi o Julio Cortázar, que admirava profundamente Jorge Luiz Borges, chegou a escrever alguns contos para a revista Sur, que o Borges era editor, mas a visão é mais ou menos essa: olhar a realidade e transformá-la em literatura. Você olhar um fato, existe uma biblioteca. A biblioteca serve, né, estamos em uma, serve para colocar os livros de forma organizada, e cada livro trata de um determinado assunto. E nós localizamos o conhecimento da humanidade nessa biblioteca. A biblioteca existe, né? O Jorge Luiz Borges cria um grande jogo, por exemplo. Na Biblioteca de Babel, que eu falei que eu não ia falar sobre ele, para estar aqui, né? Não tem jeito. Ele cria uma biblioteca infinita. Então ele imagina o seguinte, ele faz o seguinte jogo mental. Ele, bibliotecário, ele que viveu dentro de bibliotecas durante boa parte da sua vida, ele imagina o seguinte: uma biblioteca feita de uma infinidade de salas hexagonais. De qualquer sala que você esteja, quando você olha para cima ou para baixo, você vê todas as outras salas dessa biblioteca, né? Todas elas, né? Todas as salas são exatamente iguais, hexagonais. Numa das paredes tem uma entrada com um pequeno nicho onde o bibliotecário pode dormir em pé, e um outro nicho do outro lado onde tem um pequeno lavatório, né? Na última parede, se eu não me engano, tem um espelho. E nas demais paredes são compostas da mesma quantidade de prateleiras. Cada prateleira tem a mesma quantidade de volumes. Cada volume tem a mesma quantidade de páginas. Cada página tem a mesma quantidade de linhas. Cada linha tem a mesma quantidade de caracteres. Isso em todas as salas dessa biblioteca de Babel, que é uma biblioteca infinita. Nessa biblioteca constam todos os livros já escritos por todos os homens desde o começo dos tempos, em todas as línguas, e suas traduções
para todas as outras línguas. Mais do que isso, nessa biblioteca você tem todos os livros que foram imaginados pelos homens, com todas as traduções para todas as línguas. Mas, além das traduções para todas as línguas de todos os livros escritos ou imaginados pelos homens, existem ali todas as traduções para as línguas que ainda não foram criadas pelos homens. E tem também todos os livros que ainda não foram imaginados pelos homens. Ou seja, é a biblioteca infinita, né? E ele narra que quando um bibliotecário morre, ele é jogado pelo balcão da sua sala e ele cai eternamente pela biblioteca até o seu corpo se desmanchar, né? E seus ossos se transformarem em pó. E há um mito, né, entre os bibliotecários que há uma sala, né, nessa biblioteca que contém nessa sala todos os outros livros, que é o catálogo de todos os catálogos. É uma única sala esférica, né, e nessa sala esférica contém todo o saber de toda a biblioteca. E eles passam a eternidade, né, buscando essa sala esférica, né, que é o catálogo de todos os catálogos, né. É uma imagem também de eternidade, de tempo. E é curioso que essa biblioteca de Babel serviu de modelo para Humberto Eco, quando ele cria a sua biblioteca do Nome da Rosa. E o próprio Jorge Luiz Borges é o modelo do Jorge de Burgos, que é o bibliotecário cego e assassino do Nome da Rosa, né? Mas, enfim, quem escreve, na verdade, né, o desdobramento de Jorge Luiz Borges entre si mesmo, né, e o outro escritor cria essa cisão de personalidade. O que é ser um escritor, afinal de contas, né? E, finalmente, pegar aqui um último trechinho do Tempo Circular, que está aqui ele citando, fazendo uma paráfrase do Timeu, de Platão. Ele diz o seguinte: algum astrólogo que não havia examinado em vão o Timeu formulou este argumento irretoquível. Se os períodos planetários são cíclicos, a história universal também é cíclica. Ao cabo de cada ano platônico, renascerão os mesmos indivíduos para cumprir o mesmo destino. O tempo atribuiu essa conjetura a Platão. Em 1616, Lucílio Vanini escreveu: novamente Aquiles irá a Troia. Renascerão as cerimônias e religiões. A história humana se repete. Não há hoje que não tenha sido. O que foi, será. Mas tudo isso, em geral, não, como afirma Platão, em particular, né? Aqui ele fala do eterno retorno, né, do tempo que Nietzsche vai buscar depois, vai retomar depois. E essa ideia desse tempo platônico, do que o que foi volta a ser, né, de que aquilo que aconteceu vai acontecer novamente um dia, Borges um pouco que traduz em um outro conto, não pelos fatos ocorridos, mas pela experiência de escrita da sua personagem. Este conto é o Pierre Menard, autor do Quixote, que está no livro Ficções. Esse conto é bastante longo, então eu vou fazer uma pequena síntese para ler apenas um trecho ou outro. Ele imagina a seguinte situação. Esse Pierre Menard é um escritor da década de 1930 que tem um projeto. Ele quer escrever o Quixote, que foi escrito por Cervantes.
O Borges nos apresenta aqui um catálogo das obras desse Pierre Menard, né? Poemas que ele bebe do simbolismo, enfim, uma série de coisas, né? Mas a proposta do Pierre Menard é escrever o Dom Quixote. Não escrever um outro Dom Quixote, pois isso é uma coisa simples, isso é uma coisa fácil, né? Nós podemos reimaginar o Dom Quixote em inúmeras situações, né? Graham Greene ele bebe em Dom Quixote quando escreve Monsenhor Quixote, né? Há uma adaptação para o teatro, lindíssima, inclusive, foi traduzida e dirigida por Miguel Falabella, O Homem de La Mancha, que é um Dom Quixote que se passa dentro de um hospício, né? É maravilhoso. Falabella é um grande diretor. Ele, como ator, pessoalmente não gosto, mas isso é um parênteses desnecessário, desculpem. Nós temos várias outras adaptações. Orson Welles fez uma adaptação para o cinema, e é um outro Quixote que não é o Quixote do Cervantes, né? Nós podemos adaptar o Quixote e transportá-lo, sei lá, para o Brasil do século XXI, no meio de uma pandemia, e teríamos talvez uma história muito interessante, né? De um cavaleiro andante lutando contra negacionistas malucos, né? Enfim, com uma grande seringa, né? Podemos fazer uma série de coisas. No entanto, esse Pierre Menard, ele quer escrever o Quixote tal qual foi escrito por Cervantes, letra a letra, linha a linha, obedecendo tudo, todas as palavras, vírgulas, ou seja, um Quixote absolutamente igual ao Quixote de Cervantes, né? E ele começa a escrever e restam 2 fragmentos, né? Olha só o que o Borges nos conta. O Menard não queria comprar outro Quixote, o que é fácil, mas o Quixote. Inútil acrescer que nunca visionou qualquer transcrição mecânica do original. Não se propunha copiá-lo. Sua admirável ambição era produzir páginas que coincidissem, palavra por palavra e linha por linha, com as de Miguel de Cervantes. Mais para frente, ele diz o seguinte: o método inicial que imaginou era relativamente singelo. Conhecer bem o espanhol, recuperar a fé católica, guerrear contra os mouros ou contra o turco, esquecer a história da Europa entre os anos de 1602 e 1918, ser Miguel de Cervantes. Pierre Menard estudou esse procedimento. Sei que conseguiu um manejo bastante fiel do espanhol do século XVII, mas o afastou por fácil. Antes, por impossível, dirá o leitor. De acordo? Porém, a empresa era de antemão impossível, e de todos os meios impossíveis para levá-la a cabo, este era o menos interessante. Ser no século XX um romancista popular do século XVII pareceu-lhe uma diminuição. Ser de alguma maneira Cervantes e chegar ao Quixote afigurou-se-lhe menos árduo, por conseguinte menos interessante, que continuar sendo Pierre Menard e chegar ao Quixote através das experiências de Pierre Menard. Essa convicção, diga-se de passagem, o fez excluir o prólogo autobiográfico da segunda parte de Don Quixote. Bom, enfim, o que acontece aqui é uma discussão bastante atual, né? O que acontece quando nós tentamos nos aproximar, ou melhor, quando nos aproximamos de um determinado texto, seja ele da antiguidade, seja ele do barroco, né, espanhol, seja ele do romantismo russo, seja ele um filósofo qualquer
medieval, um Tomás de Aquino, por exemplo, né? Seja ele um escritor contemporâneo, africano, por exemplo, ou japonês. Nós temos alguns problemas. Primeiro, tudo o que nós lemos a partir de um referencial pessoal. É impossível nós sermos Dom Quixote, nós sermos Cervantes e lermos Dom Quixote como se fôssemos Cervantes. É impossível lermos Platão, qualquer obra do Platão, como se nós fôssemos Platão. É impossível ler Tomás de Aquino como se nós fôssemos Tomás de Aquino. Já seria impossível lermos esses autores se nós fôssemos contemporâneos desses autores. Seria da mesma forma impossível ler esses autores como se fôssemos esses autores se nós fôssemos o melhor amigo desses autores. Porque a experiência individual vem com uma carga toda pessoal que imprime sentidos nas leituras. Há uma teoria muito elogiada por determinados grupos do Adler, e ele pretende que nós leiamos as referências todas literárias, as obras literárias, despindo-nos de toda e qualquer referência e nos aproximemos dos livros nus, né, para termos a verdadeira impressão daquela obra. É de uma bobagem insana, é de uma bobagem sem tamanho. É pela impossibilidade disso ser feito. Nós não conseguimos abandonar a nossa história de vida, como o próprio Borges nos coloca no seu tempo circular, né? Nós somos frutos de uma história e não temos como abandonar essas referências. Podemos acrescentar ou mudar referências, mas nunca abandoná-las. Hoje, ninguém se aproxima do Quixote sem algum tipo de referência ao Dom Quixote. Né? Nem que seja o meme da internet, né? Daquele moinho de vento com a placa Proibido Cavaleiros, né? Nem que seja o desenho animado que tem uma referência a Dom Quixote, nem que seja a propaganda de refrigerante que tenha feito com o Quixote, né? É uma figura que já faz parte da nossa cultura tradicional, está disseminada por todos os lados, mesmo que nós não saibamos qual seja efetivamente o livro de onde aquilo saiu, né? Então, aproximar-se, como Pierre Menard pretendia de início, mostra-se inútil. Nós não temos como abandonar a nossa referência para ser o Miguel de Cervantes. E mesmo que o Miguel de Cervantes estivesse sentado aqui do nosso lado, ou melhor, mesmo que o Jorge Luiz Borges estivesse sentado aqui do meu lado, né, e pegasse o seguinte: olha, Fábio, né, acabei de escrever esse conto, e eu lesse esse conto, a minha leitura, mesmo no manuscrito de Borges, não seria o Jorge Luiz Borges, né? Seria a minha leitura. Já seria um filtro a partir daquilo que Borges escreveu, né? Por isso, a tese de Adler é furadíssima, né? O livro dele, inclusive, como ler livros, é a negação da própria tese. Enfim, fica aí um pouco de polêmica também. Desculpem, isso me irrita um pouco, porque me parece tão delirante, né? Mas, de qualquer forma, qual é o papel? Escrever o Quixote, sendo Pierre Menard, e escrever o Quixote sendo Pierre Menard exatamente como Cervantes escreveu o Quixote, né? De novo, o jogo circular. E o que ele vai fazer é o seguinte, né? O texto de Cervantes e o de Menard são verbalmente idênticos, mas o segundo é quase infinitamente mais rico. O de Menard é mais rico que o de Cervantes, ainda que eles sejam idênticos. Mais ambíguo, dirão seus detratores, mas a ambiguidade é uma riqueza. Na literatura é.
constitui uma revelação cotejar o Dom Quixote de Menard com o de Cervantes. Este, por exemplo, Cervantes, escreveu no Dom Quixote, primeira parte, 9º capítulo, a verdade, cuja mãe é a história, êmula do tempo, depósito das ações, testemunha do passado, exemplo e aviso do presente, advertência do futuro. Redigida no século XVII, redigida pelo engenho leigo Cervantes, essa enumeração é um mero elogio retórico da história, mas Menard, em compensação, escreve: a verdade, cuja mãe é a história, êmula do tempo, depósito das ações, testemunha do passado, exemplo e aviso do presente, advertência do futuro. É o mesmo texto, em dois tempos, no século XVII e no século XX. E o Borges nos diz que o mesmo texto escrito no século XX é mais profundo e mais ambíguo do que o do século XVII, porque o seu autor bebe de uma referência cultural do século XVII, XVIII, XIX e começo do século XX. Ele tem 300 anos de referências a mais do que o Cervantes, né? Então a ideia que o Borges nos passa é que se alguém conseguisse escrever, como Pierre Menard, o Quixote, tal qual ele foi escrito no século XVII, se essa pessoa conseguisse escrever o Quixote no século XX, idêntico, seria um Quixote completamente diferente e diverso daquele de Cervantes. Porque a carga interpretativa que se tem do Quixote, a carga cultural que o autor tem para escrever esse texto é muito diferente do que o do século XVII. As referências de tecnologia, de tempo, de espaço, de filosofia, de conceito de história são diferentes da de Cervantes. E isso imprimiria no texto do século XX um outro significado, um outro sentido, um significado mais profundo e um sentido mais profundo, né? Desse modo, a discussão que o Borges está fazendo nesses três textos é do papel de literatura, né? No Borges, o outro, ele pensa um pouco no passar do tempo, da sua juventude à sua velhice, né? Como ele se desenvolve e ele percebe as perdas que ele tem como homem. No segundo texto, Borges e eu, ele se questiona como indivíduo, né? O que eu, homem simples, sou, né? E o que esse Borges literato faz com as minhas coisas simples, né? Tudo o que o homem comum faz, o escritor magnifica, mitifica, transforma em linguagem. E, finalmente, excluindo-se da narrativa, mas colocando quase que um alter ego, o Pierre Menard, ele pensa no papel do escritor, né? O homem só escreve aquilo em que ele naquilo em que ele está embebido, aquilo que ele conhece, aquilo que são as suas referências de passado. E são a sua história e imprimem sentido e significado no texto literário e na criação literária. De modo que uma grande preocupação de Jorge Luiz Borges é de que a literatura ela ilumine uma outra consciência, uma outra forma de ver e enxergar as coisas, né? Jorge Luiz Borges é um universo imenso. Eu acho que a leitura dele, a leitura dos seus livros, é extremamente prazerosa e às vezes é angustiante exatamente porque ele consegue criar deslocamentos e inversões na narrativa que nos pegam de surpresa, né? Como eu posso me encontrar comigo mesmo em dois tempos e falar que isso é verdade, né? Quem escreve essas linhas, quem fala essas palavras é o Fábio comum ou o Fábio que foi professor durante 30 anos,
né? Então, essa preocupação do tempo, um tempo labiríntico, um tempo de espelhamentos, um tempo de reflexões no sentido de reflexos, é o que o Borges explora nos seus contos. Pessoal, como sempre, é um papo de linhas de pensamento, sem a pretensão de fechar uma discussão ou uma tese. Eu selecionei esses 3 contos porque me parecem que refletem bem aquilo que o Borges pretende como literatura. Tá bom? Fica aí o conselho para mergulharem no Jorge Luiz Borges. Quem sabe mais para frente a gente fale sobre algum outro conto dele, ou alguns poemas, alguma coisa assim, que realmente vale muito a pena, né? Vamos ver quem participou hoje aqui para eu deixar meu abraço? Vamos ver. Opa, pera lá, tem bastante. Nossa, tem bastante gente aqui. Tony Araújo, buenas. Aline Sá, tudo bom? Assunção Medeiros, tudo bom? Como está? As obras completas, Tony. Você tem aquela amarela da editora Globo? É maravilhosa, aquilo lá está esgotadíssimo. Aceito doações. Fabiana Alves, tudo bom? Como você está, Fabi? O Santina está por aí também? Maurício, como vai você? Marco Rogério, grande abraço. Alan Lemos, meu querido, muito bem-vindo. Bruna Pauliello, tudo bom contigo? Gabriel De Vito, tudo bom? Atrasou, mas chegou, tá aí. Muito bem, valeu, cara. Suzé, como é que você tá, Suzé? Laura Nunes, bem-vinda. Eduardo Galvão, você por aqui, que bom te ver, rapaz. Anderson Alves, grande abraço. Bíria de Oliveira, tudo bom contigo? Simone Canazarro, tudo bom? Céu Bentim, tudo bom, meu querido? Bem-vindo. Simone, já cumprimentei. Sandra Santos, tudo bom? Simone falando que voltou ao tempo, né? Em 99 no curso de letras da FIG, né? É verdade. Eu passei o Borges, muito louco, né, Simone? 99, caramba, me deu uma dor nas costas agora. Libânio, meu querido, tudo bom? Walker, como é que você tá, meu rapaz? Elílio, tudo bom? Padre Elílio, como tá o senhor? Tudo bem? Grande abraço. Cristiane Russo, tudo em ordem. O drama e bênção da hermenêutica, pois é. Arthur Covatio, tudo bom? Abraço. Edilson Santina, tudo em ordem, né? Sandra Santos e Simone, tudo bem. Gente, muito obrigado, grande abraço a todos vocês, um prazer sempre o papo com vocês aqui sobre literatura. Lucas, grande abraço também para você, obrigado, rapaz. A semana que vem eu ainda não sei, eu sempre decido de uma semana para outra, mas toda quarta-feira, 18 horas, a gente tem essa live literária. E para fechar direitinho, eu sempre ofereço aqui minhas aulas, quem tiver interessado em aulas, orientações bibliográficas e coisas mais, é só entrar em contato que a gente faz um bem bolado, e essa live ficará disponível no meu canal do YouTube ainda hoje à noite, tá bom? Grande abraço para todos vocês, muito obrigado, fiquem bem e até a semana que vem. Até mais.